Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Vamos nessa tarde iniciar mais uma tarde meditando nas Escrituras. Essa live ela é direcionada aos meus alunos, né, do ITCT, Instituto Teológico Cristo para Todos, qual funciona ali sábado a partir das 16 horas ali na sede do Ministério Peniel, ali no Planalto Pingão, tá? O qual eu tenho o privilégio de lecionar quatro módulos. Dentre eles é Teologia Sistemática, o outro é o Pentateuco, Evangelhos e Atos dos Apóstolos e Epístolas Paulinas, tá? Então são as quatro disciplinas que eu leciono ali no Instituto Teológico Cristo para Todos, no básico, tá? Lá nós temos o básico e temos o médio. O médio funciona nas sextas-feiras à noite e o básico sábado à tarde, tá? Devido a esse problema, estamos de recesso. Por isso eu estou me dedicando a trazer essas lives aí para os meus alunos, tá? O Instituto Teológico Cristo para Todos, ele é amparado pela nossa convenção estadual, CEIMAD, e a convenção geral que fica ali em Goiânia, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, a CONIMADIB, tá? ou CONIMADEB, como as pessoas possam pronunciar. E nessa tarde eu quero convidar você que ainda não fez um curso teológico, porque eu sei que essa live aí, quem sabe, vai rodar por aí pelas mídias sociais, né? E porque depois que eu fizer essa live aqui no Instagram, eu vou colocá-la no YouTube, tá? Então você que ainda não tem um curso teológico, nem que seja o básico, depois para fazer o médio, eu quero convidar você a ser o nosso aluno ali no ITCT, Instituto Teológico Cristo para Todos. Amém? Então nessa tarde nós vamos meditar um pouco na primeira epístola de Pedro, tá? Epístola de Pedro. Você vai abrir a epístola de Pedro e nós vamos trabalhar do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Tá? Mas eu creio que nessa tarde nós vamos trabalhar só até o versículo de número 8. Não quero fazer uma live muito extensa. A primeira epístola de Pedro, ela teve uma finalidade. Ela tinha um fim a ser direcionado aos irmãos, aos fiéis. Qual foi o propósito de Pedro escrever esta epístola? O propósito de Pedro foi animar os irmãos, porque esses irmãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados, estavam na prova, né, passando por momentos difíceis. Então o apóstolo Pedro ele escreve essa epístola com o objetivo de animar os irmãos a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. O sofrimento ele é pedagógico na vida do crente, do cristão.
O sofrimento é necessário, as provas são necessárias. São necessárias passarmos por provas, por dificuldades, porque Pedro, escrevendo esta carta, ele vai trazer o nosso entendimento que quando nós passamos por dificuldades e passamos por provações, isso significa que a graça divina ela é suficiente para nos fortalecer. Não só nos fortalecer, mas também essa provação que é nos proporcionada, que nos proporciona, ela vai nos proporcionar na prática, na aplicação prática da nossa vida, uma relação do crente com Cristo. E isso faz com que aqueles que estão passando pelas adversidades e pelas provações, ele vai ser provado, fortalecido para suportar a prova e o sofrimento. E isso, o que nos faz passar pela prova, suportando este sofrimento, é a graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Então o apóstolo Pedro ele escreve essa primeira carta com esse objetivo de animar, de fortalecer a fé quando o crente passa por adversidades e por tribulações. Provavelmente essa carta de Pedro ela foi escrita no ano 60, Anno Domini, chamam, né? Ano domínio. Ele escreveu essa carta, alguns afirmam que ela foi escrita na Babilônia, devido ao capítulo 5, versículo 13 da própria carta, que diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, Pedro, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Tá? Então o que eu quero trazer nessa tarde, nessa live? Já que dentro da teologia sistemática, a doutrina da salvação, eu quero trazer para você, baseado na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, do versículo de número 1 ao versículo de número 12, algumas lições, alguns fatos da nossa salvação. Tá? Da nossa salvação em Cristo. Vamos lá. Primeiro fato que nós vamos aprender aqui é a partir do versículo de número 1, tá? Só para a gente fazer essa introdução. Pedro, ele inicia essa epístola afirmando assim: Pedro, apóstolo, ou seja, enviado de Jesus Cristo. Pedro inicia afirmando que ele é um enviado de Cristo Jesus. Ele é um enviado de Jesus Cristo. Enviado a quê? Enviado a quem? Ele vai dizer que ele é um missionário de Jesus Cristo que foi enviado a quem? Aos eleitos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele era um missionário enviado por Cristo aos eleitos que estavam dispersos. Eles tinham o quê? Saído de um contexto devido à perseguição que tinha se levantado contra os cristãos naquela época. As provações, as diversidades, as lutas, as provas. O crente gosta muito de falar de prova, de luta. Aí o apóstolo Pedro, no versículo de número 2, ele vai nos trazer alguns fatos que vai firmar e vai o quê? Fortalecer a nossa fé.
Ele vai iniciar o versículo 2 dizendo assim: benditos. Não. Ele vai iniciar dizendo assim: eleitos. O que isso significa? Significa que Deus Pai, diz no texto, que na sua presciência, Ele já nos elegeu para a salvação. Pedro vai falar que ele era o apóstolo enviado por Jesus Cristo a esses eleitos, que são forasteiros, e que essa eleição se deu segundo a presciência de Deus. Deus, na sua presciência, ele já tinha o quê? No seu plano da sua salvação, eleger um povo para uma finalidade: ser corpo de Cristo. Só que ele vai falar que essa presciência de Deus Pai, quando ele faz essa obra por completo aos eleitos, ele vai falar que esses eleitos de Deus pela presciência, ela é concretizada pela santificação do Espírito Santo. Ele vai dizer que os eleitos, uma das características dos eleitos, além de serem escolhidos na presciência de Deus, ele vai dizer que esses eleitos, eles são o quê? Santificados pelo Espírito Santo. Que são separados pelo Espírito Santo para o próprio Deus que nos elegeu. Igreja. E ele vai falar que essa santificação, ela tem um objetivo. E que esse objetivo foi a obediência. Os eleitos foram santificados para a obediência e a aspersão de Jesus Cristo. Que essa eleição se deu pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, que gera santificação pelo Espírito aos eleitos. Aí ele vai dizer, vai botar vírgula, graça, favor imerecido, eu não mereço, você não merece, ninguém merece, somos todos pecadores, mas aprove a Deus derramada a sua graça salvadora sobre nós. Então, graça e paz vos sejam o quê? Multiplicadas. Então, o que que Pedro, depois de explanar tudo isso, ele abençoa os irmãos eleitos que estavam o quê? Foragidos, com graça, favor imerecido, e paz sobre eles. Tem coisa melhor do que viver debaixo da graça e da paz de Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa. Mesmo passando por dificuldades. Quando passamos por dificuldades, é o que nos importa. É ter graça de Deus e ter paz da parte de Cristo Jesus. Tá? Vamos lá. Aí o versículo de número 3, ele vai nos revelar, nos dá uma ação de graças. Ele vai dizer assim, ó. Ele inicia no versículo 3 assim: bendito o Deus. O que significa bendito? Ele vai iniciar o versículo número 3 dizendo que Deus é bendito, ou seja, ele é bendito porque ele faz o bem. Ele inicia assim: bendito porque Deus é aquele que faz o bem. Talvez nessa tarde você esteja me ouvindo, ou vai me ouvir, porque eu estou fazendo ela aqui ao vivo, mas você vai me ouvir, porque esse
Vídeo, eu creio que ele vai dar uma rodada por aí. Eu quero dizer para você que independente da situação que você se encontra, da adversidade que você se encontra, bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre é bendito porque ele sempre faz o bem. Nós vamos entender isso mais lá na frente. Porque talvez você não entenda, meu Deus, mas se eu estou passando por essas adversidades, por essas tribulações, como é que Deus pode querer me fazer o bem, já que Ele é bendito? Mas Ele sempre é bendito, porque as tribulações e adversidades que nós passamos nessa terra, ela é pedagógica para as nossas vidas. Então, bendito é o Deus Pai de Jesus Cristo, porque Ele é sempre aquele que faz o bem. Pronto. É a primeira lição que nós vamos ver dentro do versículo de número 3 da primeira epístola de Pedro. Deus é bendito porque Ele faz o bem. Segundo, ele vai dizer que Ele é segundo a sua muito misericórdia. Ele vai dizer que Ele, além de ser bendito, que Ele é um ser que sempre faz o bem, Ele também é um ser misericordioso, porque Ele sempre sente as nossas dores. Ele sempre sente aquilo que nós sentimos. Ele sente as dores do nosso sofrimento. Ele sente as dores das nossas angústias. É por isso que Pedro está escrevendo essa carta para animar os fiéis que estavam sendo perseguidos, passando por adversidades. É porque, além de Ele fazer o bem, Ele é aquele que sente as nossas dores conosco. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sua muita misericórdia. É muita misericórdia. Vamos lá. Além de ser misericordioso, porque Ele sente as nossas dores, as nossas necessidades, isso também significa que ele não apenas sente as dores, mas significa também que Ele é solidário por alguém que sofre. Entendeu o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo para os irmãos que estavam sofrendo naquela época que aquela adversidade que eles estavam passando, Deus estava o quê? Sofrendo as dores deles, e que Deus também era o quê? Solidário por todos aqueles que estavam sofrendo. Então esse texto eu quero aplicar para mim e para você nessa tarde, em nome de Jesus. Não conheço ninguém que vai... Só conheço os meus alunos e os meus amigos que me seguem aqui no Instagram. Mas como esse vídeo ele vai passar para outras pessoas que eu não conheço, eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Você que está passando por dificuldade, passando por adversidade, por tribulações. Pedro está dizendo no versículo 3 que Deus é bendito. Ele sempre faz o bem. Mesmo nós não entendendo agora, esse momento, o que nós estamos passando, as adversidades. Que além de Ele ser bendito, Ele também ele é misericordioso. O que significa que Ele é solidário com aqueles que estão sofrendo. Tá? Aí vai dizer mais Pedro no versículo de número 2, que Ele nos regenerou. Tá? Ele nos regenerou. Ele gerou em nós algo que nós não tínhamos antes de conhecer a Ele. Porque antes de nós conhecermos a verdade, conhecermos a Cristo, de conhecermos o Evangelho, nós não conhecíamos a verdade. Nós não tínhamos esperança. Aí o apóstolo Pedro vai dizer que o fato dele ser bendito,
E o fato dele ser misericordioso, ele proporciona em nós uma regeneração para uma viva esperança. Tá? Não é uma esperança que vai perecer lá na frente. Não é uma esperança de uma porta de emprego, porque você pode até estar desempregado, abrir uma porta de emprego, mas você não sabe há quanto tempo você vai ficar nesse emprego, tá? Mas a esperança de Cristo é uma esperança viva. É uma esperança que nunca vai morrer. É uma esperança eterna. É uma esperança que regenera em nós uma alegria tão extraordinária que quando nós nos apegamos a essa esperança viva, nenhuma tribulação e nenhuma adversidade vai tirar de nós o foco nessa viva esperança. Porque essa viva esperança, pelo fato dela ser viva, ela é eterna. As bênçãos que o Senhor tem relacionado a essa viva esperança, ela nunca vai morrer. Ela nunca vai se acabar. Ele nos regenerou, ou seja, ele gerou em nós uma viva esperança. Por quê? Qual foi o fato que ocorreu para o Senhor regenerar em nós essa viva esperança? O versículo de número 3 vai falar que a atitude do Senhor, quando ele proporcionou essa nova esperança em nós, vai gerar um propósito, que diz aqui, ó, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui no versículo de número 3? Que a ressurreição de Cristo dentre os mortos significa que não é o fim. O ser humano, eu já vi muitas das vezes as pessoas, o homem falar assim, a única certeza que nós temos é a morte. Não é isso que muitos falam? A única certeza que eu tenho é a morte. Não, o cristão não encerra aí. Não fica limitado a isso. O cristão, ele não encerra a carreira dele no túmulo, na morte física. Porque essa viva esperança, ela é viva. Porque o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, para uma viva esperança, vírgula, mediante. Qual é o meio que nos proporcionou essa regeneração para esta viva esperança? Foi a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tá? Então o que eu quero dizer para você aqui, ó. Por que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos? Sabe por quê? Por causa da nossa salvação. Vamos voltar agora para o versículo 2 novamente. Para a gente ficar mais fundamentado nesse regozijo, nessa alegria, no sofrimento. Olha só. O versículo de número 2, ela vai falar da fonte. Agora eu estou invocado com esse negócio de fonte, né? Fonte da salvação. A fonte da salvação, ela é expressada no versículo de número 2. Por que somos salvos?
Olha só, o versículo 2 diz o quê? Que o Pai nos escolheu. Você é salvo porque o Pai, que é bendito e misericordioso, te escolheu. Isso é forte, né? Eu não quero nem entrar na questão aqui de calvinismo, arminianismo, esse negócio aí. O que interessa é que o texto aqui é que Deus te escolheu. Você é eleito por Deus. É a primeira parte da salvação. Dentro dessa fonte. Deus te escolheu. Por quê? O que é que nos sugere isso? Quando o versículo 2 diz que Deus te escolheu, Pedro está querendo dizer que não é a mamãe que te escolhe, que não é o papai que te escolhe, que não é o titio que te escolhe, não é o pastor que te escolhe, não é a mesa convencional que te escolhe. É o Pai quem te escolheu. Que Pai é esse? Bendito e misericordioso, o Pai de Jesus Cristo. O Senhor dos céus e da terra, o Criador. Então o que Pedro está dizendo? Ei, meus irmãos que estão dispersos. Essa diversidade, ela não é nada perto daquela esperança viva que o Pai proporcionou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque você é um escolhido. O Pai te escolheu. Então assim começa, dentro do versículo de número 2, a fonte da nossa salvação. O Pai é quem escolhe. Tá? Segundo, se o Pai te escolheu, nós só podemos entender um fato. Quando ele te escolhe, entra uma segunda pessoa eu vou dizer assim, uma segunda pessoa no plano da salvação. Primeira pessoa, foi o Pai quem te escolheu. Segundo, é o Espírito que te santifica. É a segunda pessoa que entra no plano da salvação. Olha o mistério, né? O Pai te escolheu e o Espírito Santo te santificou. Hein? Versículo 2. Olha só. A teologia própria entrando aqui no versículo 2. Pneumatologia entrando aqui. E cristologia também no versículo 2, que vai dizer assim, ó. Que além do Pai te escolheu, e além do Espírito te santificar, entra o Filho. Olha só. O Filho entra em ação por quê? Porque foi através do sangue do Filho que nós somos aspergidos. Foi através do Filho que o sangue nos purificou de todo pecado. Foi através do sangue de Cristo que nós passamos a ser o quê? Igreja de Cristo. Cristo, na sua propiciação, aplacou a ira de Deus, perdoou os nossos pecados. Por isso que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Olha só, a fonte da nossa salvação. Deus nos escolheu, o Espírito Santo nos santificou e o sangue de Jesus nos redimiu. Amém? Pedro está trazendo à memória dos irmãos que estavam dispersos que esse Deus ele é tão bendito, que se ele nos escolheu, se ele nos santificou e que ele
nos redimiu, precisamos crer na esperança viva que há em Cristo Jesus na ressurreição de dentre os mortos. Tá? Versículo de número 3. Melhor, versículo de número 2. Tá? O versículo de número 3 que eu falei ainda agora há pouco, ele vai nos ensinar que o versículo 3, ele vai nos direcionar qual é o resultado da salvação. E qual é o resultado da salvação? O novo nascimento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos o quê? Nos fez nascer de novo. Ele nos regenerou. O resultado da salvação é a regeneração. É o novo nascimento. Nascer de novo. Aquilo que ficou para trás desceu nas águas. As águas levaram. Quando subimos, nova criatura. Regeneração. Nasci de novo. Então o resultado da salvação, que a salvação é porque Deus nos escolheu, o Espírito Santo nos santificou e Jesus Cristo nos redimiu, o resultado desses três atos é o quê? Um novo nascimento. Regeneração. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hein? Deu para entender? Tal? Essa questão da salvação. Agora eu vou dizer uma coisa para você bem aqui. Qual é a consumação dessa salvação? O que consuma a salvação? Melhor dizendo, o que lacra? Né? O que lacra a salvação? Não tem agora, mas já lacrou. Então, o que lacra a salvação? Vamos lá. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Significa o quê? Que essa consumação da salvação vai ocorrer quando? Na aquisição da herança celestial que está reservada ao crente, onde? Enquanto ele mesmo está aguardando pelo poder de Deus. E que poder de Deus é esse que nós estamos aguardando? O arrebatamento da igreja. Versículo 4, versículo 5. Tá? Qual é a consumação da nossa salvação? Que esperança viva é esta? Olha só, versículo 4 e versículo de número 5. Diz assim: para uma herança incorruptível. Essa herança nunca vai se corromper. Essa herança, ela nunca vai perecer. Tá? Ela nunca vai perecer, essa herança. Nunca. Nunca vai perecer. Tá certo? Nunca. Por quê? Porque ela é uma herança incorruptível. Ela não se corrompe. Ela é uma herança sem mácula. O que significa uma herança sem mácula? Às vezes ocorre de uma pessoa falecer e deixar muitos bens. E esses bens que essas pessoas deixam é o quê? Uma herança. Mas às vezes essa herança ela tem mácula. Como?
a forma e a maneira de quem partiu ter adquirido esta herança. Às vezes, usou de má fé. Às vezes, foi através de uma corrupção. A herança que nós temos em Cristo, ela é incorruptível, ela não tem mácula. Ela é imarcessível. Ela é pura. Ela é séria. Sem mácula, sem defeito. E essa herança está onde? Reservada no céu para vós outros. Qual é o propósito aqui dessa epístola, a primeira epístola de Pedro? É o quê? É fortalecer a fé dos fiéis, dos irmãos. Então Pedro está fortalecendo a fé dos nossos irmãos que estavam perseguidos naquela época, trazendo à memória deles isto. Que era para suportar aquele momento difícil, momento de adversidade, momento de tribulação. Por quê? Porque nós temos uma herança e essa herança não é terrena. É uma herança divina, celestial. Versículo de número 5. Esse versículo de número 5 ele é uma base para quem crê na predestinação. Tá? Há a predestinação, que nós fomos predestinados, nós fomos eleitos. Mas existe aquela predestinação fatalista, né? Que as pessoas dizem salvo, sempre salvo. Mesmo o cara andando sem santificação, lá no último momento, antes de bater o gongo, né? Diz que o cara lá vai lá e se arrepende e é salvo porque Deus o escolheu. Tem essa tese aí, não quero entrar nessa tese. Eu creio que a igreja ela é predestinada à salvação. Diz assim: que para adquirir essa herança e para ser preservado em nós essa fé, para adquirirmos essa herança, o apóstolo Pedro ele vai escrever no versículo 5 por que vamos vencer essa adversidade e essa tribulação. Olha só, ele vai dizer assim no versículo 5. Que ela é reservada nos céus para vós outros, que sois guardados. Ele está dizendo, olha, vocês são guardados pelo poder de Deus. De qual é o meio que nos leva a ser guardados pelo poder de Deus? Ele vai dizer que esse meio é a fé, mediante a fé. Está caminhando? Está difícil, está caminhando. Mas você tem fé que há uma herança reservada nos céus de glória para a igreja. Está doendo? Está difícil? Está sendo perseguido? Porta fechou? Mas vocês são guardados mediante a fé. Mediante a fé para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus trabalha com aions, né? Com eras, com tempos. Vai chegar o tempo, no último tempo, na última era, que vai encerrar a era da igreja, né? A dispensação do ministério da igreja. E como é que ela vai encerrar? Com o arrebatamento da igreja dessa terra. Então, para revelar-se no último tempo, o quê? Essa salvação que está preparada é quando a trombeta soar, quando Jesus voltar. Isso aqui vai ser transformado, teremos o corpo glorificados, seremos como ele é. Terá bênçãos sem medidas extraordinárias no céu de glória. Porque o único que vai ter o privilégio de sentar no trono com Jesus Cristo é a igreja.
A promessa de Deus à igreja foi os céus. A promessa de Deus aos judeus é a terra. Tá? Vamos lá. Aí versículo de número 6, versículo de número 6 até o versículo de número 8. Tá? O que nós já vimos aqui? Nós vimos a fonte da salvação. Nós vimos o resultado da salvação. Nós vimos a consumação da salvação. Agora nós vamos ver a alegria da salvação. O gozo da salvação que está do versículo 6 ao versículo de número 8. Vamos lá. Depois de tudo isso que o apóstolo Pedro detalhou, do versículo 2 ao versículo de número 5, ele vai chegar na carta, a partir do verso 6, e falar assim, ó. Tudo isso que eu já falei para vocês, essa proporção que a igreja tem, vocês que estão sendo perseguidos, tá? Nisso tudo que eu falei, do versículo de número 2 até o versículo de número 4, melhor dizendo, até o versículo de número 5, ele vai dizer assim no versículo 6, nisso exultais. Nisso exultais. Isso que foi que houve? Escureceu tudo, gente. O que foi que houve? Meu Deus, o que foi que eu fiz aqui, papai do céu? Escureceu tudo, meu Deus, meus irmãos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou voltar com o versículo de número 6, amém? Vou encerrar aqui. Aguardo que eu estou voltando.